Então, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos hoje aqui reunidos para fazer a audição ao Centro de Ciência, à Ciência Viva, não é? Aos projetos de Ciência Viva, a quem agradeço desde já a vossa presença, a Sra. Presidente da Direção, doutora Rosália Vargas, correto? E a Sra. Vogal da Direção, Susana Ferreira. Muito gosto em receber-vos e muito obrigada por receberem o nosso convite e pela presença. Nós vamos ter o tempo, portanto, como penso que foram avisadas, este grupo de trabalho é o grupo de trabalho que acompanha a execução do plano 21-23, da recuperação de aprendizagens. Solicitamos várias audições, temos feito algumas visitas para perceber no terreno o que está ou não a funcionar, e se está ou não a funcionar. A proposta para ouvir esta entidade veio dos diferentes grupos parlamentares e, por isso, é isso que nos traz aqui. Vamos ter, para fazer esta audição, uma grelha de tempos estes que serão divididos da seguinte forma. A primeira parte, Vossas Excelências farão uma intervenção inicial até 10 minutos, seguida de questões e de considerações dos grupos parlamentares, que passo a apresentar já. Portanto, o primeiro grupo parlamentar do PS é representado pelo Sr. Deputado Agostinho Santa, o grupo parlamentar do PSD é representado pelo Sr. Deputado António Cunha, e por ordem que estão sentados, e o grupo parlamentar do Chega é representado pelo Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que terão cada um 5 minutos para então fazer as questões e considerações que assim entenderem, e as senhoras irão então depois fechar tendo 10 minutos para dar as respectivas respostas e concluírem como entenderem, certo? Então, vamos começar e peço, portanto, à senhora Rosália Vargas, a primeira, então, para fazer o favor de intervir. Bom, muito obrigada pelo convite, cumprimento todos e dizer que, de facto, temos muito gosto, não é? Não vimos falar dos projetos de Ciência Viva, isso demoraria algumas horas. Vamos falar dentro deste programa que é o 13.5, não é? De recuperar experimentando, temos o eixo 1 do ensinar a aprender. E aqui é que está inscrito um projeto que é o dos clubes Ciência Viva na escola. Se calhar começo por dizer como é que este projeto nasceu e como é que ele se tem desenvolvido. O Clube Ciência Viva na Escola é um projeto que já se iniciou em 2018 e depois houve um desenvolvimento em 2019, porque como Ciência Viva, porque sempre houve clubes na escola, não é? E clubes de ciência. Mas de uma forma organizada, sistemática, começámos a fazê-lo nessa altura. Portanto, isto é a linha cronológica da evolução dos clubes. E em setembro de 2019 lançámos, com um aviso do POCH, de uma forma mais consistente, com apoio financeiro já conseguido, em colaboração com o Ministério da Educação, começámos a fazer então esse trabalho da rede de Centros de Ciência Viva. Sendo que, nessa altura, em 2019, conseguimos chegar a 244. Depois entra o PRR. E com a capacidade do PRR foi inscrito este projeto também e havia uma meta, que é conseguir 650 clubes até 2025. A verdade é que já ultrapassámos a meta e, portanto, neste momento temos, num total de clubes de Ciência Viva na escola, 897, somando esses 653, não eram 650, mas conseguimos 653 da meta PRR aos restantes 244. Nós dizemos sempre que um clube de Ciência Viva na escola deve ser como um chapéu que agrega todos os outros clubes que existem na escola. Sejam de artes, sejam de literatura, sejam das mais variadas áreas do conhecimento. Portanto, e é isso que tem acontecido em muitos clubes,
que são espaços agregadores. Mas houve 3 condições essenciais que nós colocámos para a criação de um clube de ciência viva. E essas 3 condições, há uma carta de princípios, é um documento que está na nossa página web e que pode ser consultado por todos. Há uma carta de princípios que todos se devem reger e que são orientadores, não é, do seu funcionamento, mas há 3 condições essenciais. Uma delas é: a escola tem que ter um espaço físico não inferior a X metros quadrados, que eu agora não me recordo. Não é um grande espaço, mas também é para terem a noção que não devem instalar o clube num sítio tipo uma despensinha da escola, mas sim que tenham algum espaço, na medida do possível, dos espaços livres da escola, que tenham alguma dignidade. Portanto, tem que ter espaço físico. Uma outra condição essencial é ter colaboração com a comunidade científica. Portanto, têm que estabelecer parcerias com empresas, parcerias com outras associações e outros grupos que entendam a ser importantes, mas, sobretudo, sempre parceria com instituições científicas. E o terceiro elemento foi muito negociado com o Ministério da Educação, e é que o clube tenha professores que tenham 13 horas não letivas por semana atribuídas, obrigatoriamente. Quer-se perceber se todos eles estão a cumprir isso neste momento, dadas várias circunstâncias conhecidas. Mas isso é algo que estamos a preparar e estamos a preparar esse acompanhamento que é necessário, e estamos a acompanhar como? Através da rede de Centros de Ciência Viva. Porque como temos uma rede em todo o país de 21 Centros de Ciência Viva neste momento, vamos então dar-lhes mais uma função, já têm várias, e todas elas cumprem com grande empenho, têm mais uma função que é cada Centro de Ciência Viva tem um conjunto de clubes de ciência viva na escola que vão acompanhar e que vão ao terreno e que irão fazer esse acompanhamento. Eu até trouxe, Sr. Deputada, se entender, pode passar, por favor, porque mostra, todos iguais, mostra claramente a distribuição que temos dos centros de ciência viva em todo o país. Não garanto que eles estejam exatamente, mas estão o mais próximo possível, que eu às vezes olho para o mapa e digo à minha equipa, mas Aveiro não é bem aqui, mas as bolinhas às vezes não estão exatamente, mas eu acho que se esforçaram e acho que esse mapa que corresponde à localização o mais parecida possível. E, portanto, esses 22 centros de ciência viva no país vão ter, nessas bolinhas amarelas que representam os clubes de ciência viva na escola, vão ter um conjunto de clubes que vão acompanhar cientificamente, acompanhar vendo as necessidades que existem, injetando projetos na rede, porque nós temos aprendido ao longo destes anos que qualquer rede, seja de centros de ciência viva, seja de clubes de ciência viva, seja de escolas de ciência viva, que também temos, ou de quintas de ciência viva que estamos a formar, têm que ser injetadas de projetos. Tem que haver liderança, organização e objetivos comuns. E, portanto, daí que entendemos que a melhor forma será pôr os centros de ciência viva a trabalhar muito diretamente com um conjunto de clubes. Nós temos aqui alguns dados que também posso referir e que têm a ver, espera, porque isto era importante, tem a ver com iniciativas nacionais que temos previstas dentro dos clubes de ciência viva na escola.
Uma já foi realizada em outubro de 2022, fizemos o primeiro Encontro Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, que decorreu no Pavilhão do Conhecimento. E aí tivemos a presença de 600 professores, 350 clubes, 40 instituições científicas e centros de ciência viva. O que acontece é que não era ainda o fórum, o grande encontro de centros de ciência viva, que queremos que tenha lugar em maio de 2024. Tudo está a ser preparado para, nessa altura, haver o Fórum Nacional de Centros de Ciência Viva, em todo o país. Portanto, aí todos os clubes, não é centros, clubes, todos os clubes de Ciência Viva deverão estar presentes nesse fórum, juntamente com as instituições parceiras, que são muitas. Daí estarmos ainda à procura de um espaço, neste momento ainda não sabemos. Poderá ser em Coimbra, poderá ser em Santarém. Estamos a encontrar um espaço que seja suficientemente grande, o centro de congressos, que possa albergar um grande fórum. Claro que um encontro da rede não prevemos nunca que todos os centros vão, nem todos os parceiros, e por isso fizemos no Pavilhão do Conhecimento e vamos fazer, porque já está marcado, em 13 de outubro de 2023, 13 de outubro haverá o segundo encontro nacional dos clubes Ciência Viva. Atingimos, e não sei se Susana se queres dizer ou se eu digo, podemos dividir e tu aí dizes essa parte, por favor, mas também pode ser mais tarde. Só alguns números. Passo a palavra então à doutora Susana Ferreira, por favor. Só alguns números que é importante para perceberem o que é que envolve estes 897 clubes de ciência viva na escola. Portanto, por trás existe uma rede de mais de 4.000 parceiros, entidades parceiras, que já foram referidas, de cerca de 720.000 alunos e 4.350 professores de várias áreas. Acho que é importante porque os números expressam o que é que está por trás desta rede. Já foi referido também, mas que era importante, a intervenção da doutora Rosalia Vargas, e eu vou acelerar, está muito centrada na questão da rede de clubes de ciência viva na escola, porque são as iniciativas que estão inscritas no programa Escola Mais, mas existe toda uma outras redes que também contribuem para os objetivos deste programa Escola Mais. Não só os 21 centros que existem, mas também muito a rede de escolas de ciência viva sediadas dentro dos centros de ciência viva, que depois podemos explicar um bocadinho melhor se assim for necessário, os programas de combate ao sucesso escolar que estão a ser promovidos com as autarquias e aqui reforço o programa dos clubes Ciência Viva no bairro. No contexto do programa que existiu dos bairros saudáveis, que já terminou, a Ciência Viva irá dar continuidade a esse programa, está a desenvolver trabalho no bairro da Cova da Moura, no bairro do Condado e no bairro da Bela Vista, com as associações e com as comunidades locais, também aqui fazendo programas que o objetivo é combater as desigualdades através da educação, exatamente como está inscrito no programa Escola Mais. Muito bem, muito obrigada. Passaremos já para o Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas de comissão, senhoras convidadas, muito obrigado por estarem connosco, muito obrigado por nos ajudarem no final deste périplo em que ouvimos tanta gente e tantas entidades, consigamos nós próprios tecer juízos de valor, tecer juízos políticos acerca daquilo que é a competência quase única deste grupo de trabalho, que é exatamente perceber o que é que se tem passado e como é que tem sido acompanhado o programa de recuperação de aprendizagem, o plano de recuperação de aprendizagens, que é aquilo que aqui nos traz. Ficamos muito satisfeitos do panorama que nos traçaram. Acho que era importante também termos esta análise contextual, que só vocês é que podiam dá-la, mas aquilo que mais nos interessa a nós, de uma forma mais ou menos egoística, é que de vocês escolhamos os elementos que a nós nos vão permitir os tais juízos políticos que no fim vamos ter que fazer, se tem pertinência, se era necessário, se tem pertinência este plano, se ele teve desenvolvimentos e da vossa parte também, se ele foi monitorizado, acompanhado, se estamos em condições de fazer avaliação. Portanto, é neste sentido, nós estamos aqui mais para vos ouvir e é neste sentido que nós queríamos perceber. Primeiro, em relação à ciência viva,
Este plano teve uma gênese, embora tivesse vindo de medidas que as escolas já aplicavam, teve uma gênese. O que se pergunta, e envolveu muitas pessoas, inclusivamente especialistas, o que se pergunta é que participação é que a Ciência Viva teve na gênese do próprio plano de recuperação de aprendizagens. Se foi realmente ouvida, se foi importante, se deu opiniões, se fez recomendações, se propôs medidas. A segunda, na questão do desenvolvimento do plano de recuperação propriamente dito. Quando nos dizem que está em causa quase 900 clubes, que está em causa quase 718 mil alunos, quase 3.600 professores, um clube em cada escola, em 718 agrupamentos de escolas, pelo menos terem um clube, quer dizer que poucos agrupamentos ficaram de fora desta situação. O que se pergunta é, isto traduz, podia não traduzir sucesso, podia traduzir números, traduz efetivo sucesso, tem deixado marcas efetivas na escola e principalmente aquilo que nos mais nos interessa, até que ponto? No fundo, não estamos a dizer que recupera aprendizagens, mas até que ponto participa efetivamente e globalmente na recuperação de aprendizagens, que é o que aqui está em causa. Depois, por último, e hoje vou mesmo regressar aos 3 minutos a que já chegamos, por acordo. Sim, mas eu vou ficar mesmo por aí, que é para provar alguma coisa ao Sr. Presidente também. Então, uma das situações essenciais não é apenas o cumprimento daquilo que se tem que fazer no plano de recuperação, ou seja, a participação que cada entidade e cada envolvido tem na recuperação de aprendizagens, é também perceber se envolvem na questão no acompanhamento verdadeiro, na sua monitorização, se são capazes de medir o seguinte. Acho que é muito difícil, mas são capazes a participação da Ciência Viva nestas medidas teve impacto. Até que ponto, se não existisse, era mais difícil a recuperação de aprendizagens, tem participado desse nível, portanto, esses dados de acompanhamento e monitorização acho que são importantes. De tal maneira que, nesta altura, que vamos ter que, todos nós, perceber se correu bem ou correu mal e se é para prorrogar pelo menos algumas destas medidas, é preciso que se pergunte também, a Ciência Viva em si própria está preparada para fazer esta avaliação, que também lhe competirá na sua área de atuação, como é evidente, ou seja, se lhe perguntássemos agora daquilo que tem acontecido nas escolas e na relação que tem-se estabelecido com a tal problemática da recuperação de aprendizagens, se consideram que é necessário que continuem, ou se já está tudo bem feito, ou se foi tudo tão mal feito que não vale a pena termos um programa um plano deste tipo e atiramos-lo ao ar. Eram estas as questões que nós gostaríamos que fossem respondidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem, poupou-nos um minuto. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Coordenadora. Cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar a doutora Rosália Vargas e a doutora Susana Ferreira, e agradecendo desde já a exposição que aqui nos trouxeram. E eu não podia começar sem, de facto, realçar o trabalho ímpar que a Ciência Viva tem feito nos últimos 27 anos em prol das nossas escolas, das nossas universidades, autarquias, associações e, portanto, queria dar nota deste ponto. É evidente que eu não vou fazer as mesmas perguntas que já fez o Sr. Deputado antes, mas, de qualquer forma, não posso deixar de realçar aqui que ainda nesta sessão legislativa, em julho de 2022, a doutora Rosália Vargas foi ouvida a seu pedido, aqui na qualidade de Presidente da Ciência Viva, para apresentar com urgência as razões pelas quais refutava a decisão do Ministro da Educação, na altura, com corte de 52% do pedido de mobilidade de docentes para as redes de Ciência Viva. Portanto, nessa data, e ainda hoje se mantém, a rede de Ciência Viva tinha e tem 21 centros, portanto, tem escolas, quintas, clubes e várias parcerias, e estava em crescimento, até porque já nos traz aqui números em que realmente vai aumentando a vossa abrangência. Também as atividades do Pavilhão do Conhecimento, que tinham um caráter diversificado e um volume de visitantes de cerca de 800 visitantes por dia. Também disse que participavam em projetos de várias natureza, nomeadamente na promoção do sucesso escolar, da promoção social também, em bairros mais difíceis e num programa de formação de professores. E, portanto, as atividades
segundo o seu testemunho, portanto, tem repercussões, eu não tenho dúvidas disso, que tem repercussões na sociedade e também repercussões no Eurobarómetro e no PISA. Ora, no ano letivo de 21-22, estiveram em mobilidade 46 docentes, distribuídos por 21 centros da rede. Para o presente ano letivo, 2023, pediram 57 docentes, portanto, para serem distribuídos pelas 24 entidades da rede Ciência Viva. Mas houve um corte de 52% que foi feito nos pedidos de mobilidade estatutária e que certamente teve reflexo, ou terá reflexos, nas atividades desenvolvidas pelo Ciência Viva. Portanto, eu gostaria de perguntar, atendendo ao que foi argumentado pela Sra. Presidente, quanto à relevância ao contributo e da sua instituição para a recuperação das aprendizagens, gostaríamos de saber se o corte, cerca de 30 docentes, suponho eu, contas feitas, se realmente esse corte aconteceu, esse corte de 30 docentes, se de facto aconteceu. Esta era a primeira questão. Ou se foi alvo de reapreciação, quantos docentes estão agora a exercer funções na rede dos centros de Ciência Viva e se os que têm neste momento são suficientes para a vossa atividade. E qual é a perspectiva relativa ao processo de mobilidade estatutária para o ano letivo 23-24? E, por último, não menos importante, quais os impactos do trabalho desenvolvido pelo Ciência Viva, nomeadamente pelos clubes de Ciência Viva, ainda aqui muito bem referidos há pouco, que considera mais relevantes para o desenvolvimento do plano 21-23 Escola Mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, também pela boa gestão do tempo. E passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os colegas deputados e, em especial, a doutora Rosálio Vargas e a doutora Susana Ferreira. Em primeiro lugar, subscrevo o que disse o deputado António Cunha. Parabéns pelo projeto e pela consolidação ao longo destes 27 anos. Os números não deixam dúvidas quanto a isso. Um outro aspecto a que nós temos chamado a atenção e é aquilo que nos interessa, que interessa este grupo de trabalho, é que a questão da recuperação das aprendizagens vai ser estrutural ao sistema de ensino. Vai fazer parte da ideia de escola. Nós associámos de início, pelo menos eu, à questão da pandemia, pois já percebemos que não é só a pandemia, quer dizer, a instabilidade das escolas, os resultados escolares dos alunos, a integração de alunos estrangeiros, etc, etc. Portanto, até o tipo de turmas de escolas por aí fora vai fazer parte. E duas questões, uma, sei que vou chover no molhado, mas é para insistir. Quando apresentou o projeto, eu fiquei na dúvida se o projeto foi ou não direcionado para a questão da recuperação das aprendizagens. Não quer dizer que tenha sido já ou pensado no futuro para ser direcionado para este problema específico do sistema de ensino. Se foi ou vai ser. Esse é um aspecto. Uma outra pergunta, que quando explicou o crescimento do projeto dos 650 para 897 clubes, não é? A questão que fica é porquê é que este projeto é tão atrativo, tem tanta adesão? Tem a ver com o quê? Também com a recuperação de aprendizagens ou com as dificuldades que as pessoas têm de desenvolver as aprendizagens dos alunos que torna este projeto atrativo? Será isso? Não será? Ou outro tipo de questões? E ainda sobre a apresentação inicial, mais uma nota. Referiu as condições para haver clubes, não é? Aquelas 3 condições, e na última referiu que os projetos precisam de um professor com pelo menos 3 horas semanais. A questão que eu tenho é esta: basta um professor numa escola para haver o clube ou são precisos mais? Como é que a questão funciona? Portanto, essa questão está. Depois, o outro aspecto é este. Nós sabemos que a recuperação da aprendizagem está ligada a uma série de aspectos de reforma do sistema de ensino. Portanto, as coisas acabam por estar ligadas e nós não podemos isolar isto por fatias. Agora, da vossa sensibilidade, nós andamos há 30 anos em reformas de ensino ou mais e as coisas continuam a falhar. E um problema que já vinha do tempo do Marquês de Pombal é que nós temos um ensino excessivamente livresco. Se este projeto de Ciência Viva não é a tal transição cultural que nós precisamos para um ensino mais experimental, mais empírico, mais participativo, a questão vai nesse sentido. Portanto, se tem essa sensibilidade. Depois, um outro aspecto
em que nós temos insistido é a questão dos currículos. Para nós, os currículos são demasiado extensos, caros e até disfuncionais. Depois, quando é preciso recuperar a aprendizagem, já está tudo saturado. Professores, alunos no horário. Quando é preciso a escola colaborar com entidades externas ou participar em clubes como a Ciência Viva ou com a Federação Portuguesa de Futebol ou outra qualquer, já está tudo ocupado. Portanto, se as características dos currículos acabam por ser ou não um obstáculo ao desenvolvimento de projetos como o Ciência Viva, um exemplo entre outros. Depois, uma última nota é que nós sabemos que trabalhar nas escolas, nós queremos mudar o mundo todos. Acontece que isso não resulta. E o trabalho eficaz acaba por ser tanto melhor quanto mais cirúrgico, mais minimalista, mais focado é. Se este clube tem essa preocupação, portanto, se os clubes de Ciência Viva fazem tiro ao alvo a determinadas disciplinas concretas, programas concretos, tipos de escola concreto ou não, ou se tem esse tipo de sensibilidade, eu fiquei pelo menos com a ideia que sim, quando ouvi a explicação sobre os bairros saudáveis. Ou seja, é questão de confirmar, mas fiquei com a impressão que há preocupação de privilegiar na extensa rede escolar aqueles pontos ou segmentos que estão mais necessitados ou são mais sensíveis. Não sei se sim ou não, mas depois, eu já disse, mas insisto, depois, dentro das disciplinas, programas, perfil de aluno, se há preocupação em fazer incidir em grupos específicos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, não, considerando que os restantes grupos parlamentares não conseguiram estar presentes, os senhores deputados que costumam estar aqui também, além destes 3 grupos parlamentares, é hábito também termos, pertencem a este grupo de trabalho, o grupo parlamentar do PCP e da Iniciativa Liberal costumam estar mais presentes, o Bloco de Esquerda não tem conseguido, mas todos eles têm dificuldades em manter aqui os deputados, uma vez que são em pouco número, em baixo número, e os senhores deputados do PCP e da IEL, Manuel Loff e Carla Castro, respectivamente, estão em visita aos Açores pela Comissão do Trabalho e Segurança Social, portanto não puderam cá estar hoje, mas mandam cumprimentos e de certeza que têm pena de não poderem também ter a oportunidade de questionar os clubes Ciência Viva e a sua Presidente. E, portanto, agora passamos aos 10 minutos finais para as respostas e considerações finais que assim entenderem. Muito bem? Então passo a palavra à senhora doutora Rosalina Vargas, por favor. Ora, muito obrigada. Eu acho que nem vou conseguir responder por ordem, mas perdoar-me-ão, mas porque de facto apetece tanto falar sobre tudo isso e puseram questões muito, muito importantes. O que é que eu poderei começar por dizer? Há aqui uns dados que nós não demos há pouco e que se calhar importa. Em todo o país, 91% dos concelhos têm clube de Ciência Viva na escola. 91% dos concelhos. Nós sabemos quais são os concelhos que não têm. Susana tem aí, se quiserem saber disto rapidamente, mas 91% têm. E em 82,8% das... Eu juro que eu não gostava nada de dizer esta palavra. As unidades orgânicas de ensino, parece que são escolas, não é? Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas em Portugal continental têm um clube de Ciência Viva na escola. Bom, portanto, isso das unidades orgânicas, seja lá o que for, eu protesto muito quando mudam alguns, não interessa. Mas os agrupamentos escolares, de facto, têm, e a nossa preocupação, e quando lançámos 2 avisos já do PRR, em devido tempo, já avaliados, os resultados já transmitidos, as verbas estão a ser transitadas, nós estamos sempre a dizer, não chega, estamos preparados para fazer mais, queremos cobrir o país todo e não são só aqueles poucos que faltam, é incentivar muito também aqueles que existem. E por isso já falámos junto do PRR e junto do nosso Ministério da Ciência e também da Educação, e andamos sempre a dizer, nós temos projetos preparados para preencher lacunas que possam vir a existir de cumprimento de metas
de execução de verbas, porque as verbas são importantes, não é? Para se poder fazer os projetos, sem elas é muito difícil, é muito difícil. E, portanto, temos capacidade de executar, precisamos de mais apoio financeiro para o fazer, sem dúvida nenhuma que sim. Os currículos não são um obstáculo, eles são uma necessidade. São um obstáculo se forem olhados somente como currículos e como metas diretas a atingir, porque fora de uma sala de aula os estudantes aprendem tanto. Eu vim de Santa Maria dos Açores a semana passada, houve lá o Cansato Júnior, todas as ilhas participaram, à exceção de 2, foi a primeira vez que se fez o Cansato Júnior, é 7º, 8º e 9º ano. Fizemos formação com professores e aqueles alunos dizem coisas, é absolutamente impressionante. É mais importante aquele dia que passam ali do que um mês de escola. Eles têm que meter numa lata de refrigerante um satélite e têm, quando ele é lançado, e naquele caso foi por drone, a 100 metros de altitude, a ansiedade, a darem os dados, a dizer apanhei, está a X metros, tem X temperatura. Portanto, são dados que eles estão com os sensores a obter. E às vezes falham. Há um júri muito exigente, mas que os ajuda muito. E aquilo é a escola viva. E, portanto, os currículos são orientadores, são importantes, mas tudo aquilo que se possa fazer para tirar os alunos da sala de aula, que é importante haver, eu nunca direi que não é, e entrarem em massa neste tipo de projetos, tudo o que se fizer é pouco. É muito importante. As escolas hoje visitam menos os centros de ciência, visitam menos os museus, mas nós também sabemos que há muitas razões para isso, não é? Conjunturais, estruturais, de organização dos professores, de todas as razões que sabemos. E, portanto, um dado importante é que as famílias estão a ir mais aos museus e centros de ciência. Nós tivemos um aumento enorme de visitantes durante os fins de semana. Mas nem todas as famílias têm acesso e vão facilmente. Portanto, há que incentivar isso e a educação deve fazê-lo cada vez mais. Portanto, direi que estes programas têm muito sucesso, vão marcar a vida dos estudantes. Um outro exemplo foi um outro Cansat, portanto, nós somos um E0, somos um organismo de educação da ESA, o melhor da Europa, diga-se, e eu digo isto com toda a vontade, porque não sou eu sequer que dirijo esse grupo, são 3 pessoas da minha equipa que o fazem infinitamente melhor do que eu faria, mas os resultados são esses. Somos mesmo considerados dos melhores E0s da ESA. E o último, que foi em Pontessor, já com estudantes maiores, havia uma aluna ela era de uma terra do Alentejo. Eu agora gostava de dizer Nisa, não vou, é perto, mas era uma terra muito alentejana. E ela dizia, eu gosto muito de estar aqui, então e porquê é que tu gostas tanto de participar neste projeto? Lá não se passa nada, portanto, aqui já viu, isto é fantástico, temos antenas na mão, temos os computadores, temos investigadores e professores que nos estão aqui, portanto, achei graça foi a expressão lá não se passa nada. Estamos no interior do país, estamos em zonas que precisam muito de serem alimentadas com projetos. Tem. Sim, mas as Quintas Ciência Viva, por exemplo, têm 0 financiamento e é um dos maiores programas. E temos a certeza que vai ser eficaz quando conseguirmos abrir a primeira.
Estamos no interior, temos listados 37. Os senhores presidentes de Câmara é que vão, não foi contemplado no PRR, ninguém achou que o programa era importante. Eu tenho pena, mas os presidentes de Câmara estão muito interessados no projeto e estão a arranjar financiamentos. Eu vou para o Funchal amanhã, a Câmara de Lobos insistentemente quer uma quinta ou um centro de ciência viva e vamos lá reunir e não temos nada na Madeira, é importante ter e, portanto, nós estamos muito no terreno, somos muito de fazer, de ir às escolas, às autarquias e temos capacidade de execução. É preciso, de facto. Portanto, estamos muito esperançadas, verdade. A Susana tem uma função na direção da Ciência Viva, entrou na nossa direção há 2 anos, mas a função dela é sempre diretora financeira e é a nossa melhor ministra das Finanças. É a nossa melhor ministra das Finanças. Não, ela é extraordinária. Tem que ser mesmo. essa questão, digamos assim, mas tem acompanhado muito estes projetos de educação? Não, desde o princípio, desde que a Ciência Viva nasceu, que eu não me lembro de uma reunião que não a tenha convidado para estar presente. E ela não era da direção, nem perto, porque precisamos de tempo de os ter connosco e sabem muito. E quando eu digo, Susana, é preciso apoiar este projeto, ela diz, mas porquê? Portanto, tem que o conhecer, não é? Para saber, para não ter desgosto, porque às vezes têm muito desgosto de pôr dinheiro em projetos que não conhecem bem, mas que têm resultados e isso é um trabalho que fazemos conjunto. Muito bem. Portanto, é muito importante o programa Educação Mais, é o nome. É muito importante todo o trabalho que a educação puder fazer para recuperar aprendizagens. Estamos ainda muito longe de conseguir fazer isso. É muito difícil o trabalho da educação, como é de outros, eu compreendo. Temos que ousar muito, arriscar. E, por exemplo, quando digo que o Pavilhão do Conhecimento tem uma média de 1000 visitantes por dia, é um grande número para o nosso país, é pouco. E quando olho para os visitantes que lá vão, nós ainda não estamos a atingir quem devemos atingir. Portanto, é por isso que vamos aos bairros saudáveis, ditos bairros saudáveis. É por isso que vamos à Cova da Moura, vamos a Setúbal, vamos onde for preciso. E tenho equipa extraordinária. Ainda ontem, a Evelina, de mala aviada para ir para um projeto em Setúbal, ela dizia-me, eu dizia, então Evelina, lá vais. Vão todos os dias. Nós temos quantas equipas por dia no terreno? 8 equipas por dia. Portanto, são 2 a 3 pessoas. E ela dizia, mas vou feliz. Pois portanto, claro. são pessoas que gostam muito de fazer o que fazem. Felizmente. E acreditem, todo o apoio que puderem dar é bem-vindo. Percebi que ainda gostaria que passássemos a palavra à doutora Susana Ferreira. Só para responder a uma portanto, 1 minuto para de extraordinário, até porque os senhores deputados foram benevolentes e deixaram 1 minuto por cumprir cada um. Portanto, esses minutos são atribuídos à doutora Susana É só Ferreira. para responder à questão da monitorização que foi colocada e da avaliação dos resultados que foi colocada pelos 3 e, portanto, só para essa questão. Os dados, é preciso perceber que dos 897 clubes que estão em funcionamento, 653 começaram em pleno neste ano letivo agora de 2022-2023. O que acontece é que, fruto, que puderam ver pelo mapa que foi distribuído, dos 21 centros que existem, cada clube de ciência viva está atribuído, digamos assim, a um centro de ciência viva e que o acompanha de perto e é um acompanhamento de proximidade. Portanto, geograficamente existe, porque nós aqui em Lisboa era muito difícil fazer este acompanhamento a nível nacional e, portanto, exatamente, fazendo-nos valer desta rede que existe no terreno, cada clube de ciência viva tem um centro de ciência viva que o acompanha. Portanto, esses dados estão a ser recolhidos.
tem vários clubes que são acompanhados, mas de qualquer maneira cada clube tem pelo menos um centro de proximidade que ajuda a essa colaboração. Portanto, esses dados vão ser recolhidos e vão ser trabalhados e estarão disponíveis depois para poderem ser devidamente divulgados. Muito bem. Como? Estão a ser Quando recolhidos agradecíamos no final, que quando estivessem, sim. prevê a data? Ano letivo, eles agora o ano letivo está a Final do ano encerrar, letivo. as escolas vão apresentar relatórios e terão... Certo, como nós avaliaremos a continuidade ou não e terminaremos ou não este grupo de trabalho em setembro, nunca antes de finais de setembro, em princípio, apesar da sessão legislativa terminar a meio de setembro, temos que depois avaliar algumas questões. Eu gostaria de pedir, de solicitar, muito bem, obrigada, de solicitar depois que esses números nos fossem enviados quando tivesse essas conclusões. O Sr. Deputado António Cunha tinha uma consideração a fazer? Não, era só para ver se, eventualmente, relativamente à questão que eu coloquei sobre os centros de... Mobilidade. Sim, Sim, se... tem a ver com a questão dos Muito docentes que possam estar... rapidamente. Não, foi dada essa excepcionalidade, portanto vou ter que esperar a resposta. Era excepcional relativamente ao tema que nos traz aqui. Já tivemos reunião com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, já fizemos chegar as necessidades, estamos confiantes que pelo menos o mesmo número do ano passado temos que ter, em virtude deste trabalho conjunto que fazemos com a educação. Certo, não sei. Então, muito bem. E muito obrigada. Que nós é que agradecemos toda a informação que nos trouxeram, a amabilidade de aqui vir ajudar-nos então nesta missão que temos, desejando muitos sucessos, dando-os parabéns por todos os projetos e muitos sucessos para estes e para outros que venham. E, portanto, muito obrigada, bom trabalho. Obrigada.